Você já passou por aquela situação em que o desenvolvedor diz: "No meu computador funciona"? Enquanto isso, o time de operações está arrancando os cabelos porque nada funciona em produção? Pois é, isso acontece. E se eu te disser que existe uma abordagem capaz de acabar com tudo isso e aumentar ainda mais a entrega de software em produção? Esse é o DevOps. E no vídeo de hoje eu vou te falar o que é o DevOps, os seus pilares e por que você deve aprender DevOps de uma vez por todas. E no final desse vídeo eu vou te mostrar exemplos práticos de como o DevOps pode transformar um time caótico em uma máquina de entrega de software ágil e eficiente. Então, fica comigo até o final, roda a vinheta. Olá, eu sou o Wilton Guilherme e vamos falar um pouquinho mais sobre DevOps e por que precisamos aprender sobre ele. O DevOps ele é uma cultura, um conjunto de práticas e de ferramentas que une o desenvolvimento e operações de tecnologia. É uma forma que foi criada para que as entregas de software em produção aconteçam de forma mais rápida e eficiente o possível. O DevOps ele foi cunhado, né, o termo DevOps, lá em meados de 2008, 2009 por Patrick DeBois, que era um desenvolvedor que precisava e sentia essa necessidade de fazer entregas de softwares muito mais rápido. Então, isso cresceu, esse movimento cresceu com o avanço da tecnologia, chegada da computação em nuvem, dos containers, e o DevOps hoje não dá para se falar de engenharia de software, de vários outros termos, computação em nuvem, sem incluir o DevOps. E o DevOps é importante a gente colocar que ele não é um cargo, né? Então não existe uma pessoa que é o DevOps. Existe sim ali os sysadmins com habilidades de DevOps, como os desenvolvedores também que estão imersos nessa cultura do DevOps. O DevOps por si só, o nome já diz, é uma cultura de desenvolvimento e operações, onde a gente quebra alguns silos e se torna um time só e não tem mais que o desenvolvedor ir atrás do sysadmin, o sysadmin ir atrás do desenvolvedor, porque todos fazem parte do mesmo time. E o ágil ele acabou ajudando muito nessa questão. Então, vamos falar aí sobre os pilares do DevOps, né? Então a gente tem aí o primeiro pilar, colaboração e cultura. O segundo pilar, automação. Terceiro, integração e entrega contínua, o famoso CI/CD. Monitoramento e observabilidade. E segurança, o DevSecOps. Colaboração e cultura. Os desenvolvedores e operadores eles trabalham juntos a partir daí e não mais como rivais. O DevOps ele não é só uma tecnologia, ele é também sobre cultura, porque a colaboração entre os desenvolvedores e o time de operações precisa acontecer para que sejam evitados conflitos e que esses times sejam cada vez mais eficientes. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de ChatOps, com o uso de ferramentas como o Slack, o Microsoft Teams e o Discord também, que integra bots e você pode executar comandos e monitorar sistemas diretamente através desse chat. Revisões de código de forma colaborativa utilizando o GitHub, utilizando o GitLab. E os desenvolvedores podem revisar os códigos uns dos outros antes de ir para a produção. Post-mortem, né? E o post-mortem ele é importante quando a gente fala de um post-mortem sem culpa. E após um incidente, uma falha, em vez de apontar culpados, os times eles estão extremamente preocupados em aprender com os erros e evitar a recorrência. Vamos imaginar um time onde os desenvolvedores jogam o código para produção e algo dá errado. E aí vem a equipe de operação e leva a culpa. Eu mesmo trabalhei numa empresa que era assim. O time desenvolvia um código ruim e quando chegava em produção a cobrança era em cima de mim que administrava o sistema. Com o DevOps, isso ele acaba reduzindo, porque todo mundo trabalha junto. O desenvolvedor ele também é envolvido e obrigado ali, né, no sentido de acompanhar e monitorar o software em produção. E eles compartilham tanto conhecimento quanto busca soluções em conjunto. Então, quando um sistema cai,
dificilmente o desenvolvedor não estará envolvido para resolver ali o problema e fazer com que ele volte a funcionar. Com isso, reduz muito a questão de que quando o desenvolvedor está criando ali um trecho do código, ele se atente muito mais, porque ele sabe que um incidente vai gerar problema não para o sysadmin, mas para ele e para o seu time também. Então, a colaboração e a cultura ela é muito importante quando se fala de DevOps. E principalmente que isso é um exemplo que tem que vir da liderança. A liderança é a responsável por fomentar muito mais essa colaboração, principalmente unindo os desenvolvedores e os sysadmins, fazendo com que seja um time só, cada um com a sua habilidade, colaborando e contribuindo entre si para entregas mais eficientes. E aí nós temos o próximo pilar, que é automação. Se é possível automatizar, ele deve ser automatizado. E a automação é um dos princípios, assim, acho que é uma das coisas principais quando se fala de DevOps. Porque a redução do toil, né, que a gente chama de são aquelas tarefas repetitivas, ela é extremamente importante. Porque além de tarefas repetitivas e manuais desmotivar o time, né, você acaba tendo mais problemas porque você precisa sempre ter alguém para ir lá e executar aquilo. Então, esse tipo de tarefa precisa ser automatizado. E o DevOps ele prega muito isso, é uma cultura que traz que quanto mais automatizado você tiver, mais rápido e confiável será o processo de entrega de software. Então, em exemplos práticos, a gente tem deploys automatizados, que ao invés de você sair rodando comando, subindo arquivos via FTP para subir uma aplicação em produção, você utiliza ferramentas que estão ali dentro do seu pipeline, como GitHub Actions ou GitLab CI/CD, ou até mesmo o Azure DevOps Pipeline. Ele ajuda você a automatizar todo esse processo desde o build até o deployment da sua aplicação. Testes automatizados, extremamente importantes também. Ferramentas como Selenium, Just, JUnit, PyTest permite que você valide as funcionalidades mesmo antes que ela chegue em produção, e isso você reduz muito a questão de bugs, né, críticos e problemas de não funcionamento em produção. Infraestrutura como código deve ser configurado, deve ser utilizado, ainda mais quando se fala de nuvem e Kubernetes. Porque a infraestrutura como código permite que você versione o estado da sua infraestrutura, dê versões para ela e você consegue fazer entregas muito mais rápidos de ambientes para rodar os seus sistemas. Então, infraestrutura como código dentro do pilar de automação é extremamente importante quando a gente fala de DevOps. E ferramentas como Terraform ou Ansible ajudam a provisionar toda uma infraestrutura de forma simples com poucos comandos. Vamos imaginar uma equipe que precisa configurar um servidor e para cada novo ambiente ele tem que fazer isso manual. Pode se levar horas, você tem que abrir chamado e você tem um SLA de dias até para ser resolvido, porque acaba não sendo algo que o sistema está parado. Isso gera uma fricção muito grande nos times, né? Os times precisam ficar aguardando que uma outra tarefa ali seja executada para que ele avance ali nas suas entregas. E com a infraestrutura como código, isso pode ficar pronto em minutos, porque você configura todo um script, faz toda ali uma automação para fazer a criação desse servidor, coloca no pipeline e o próprio desenvolvedor com um único botão consegue executar isso em produção também. Integração e entrega contínua, o CI/CD. Testes e validações para garantir qualidade de código, deploys frequentes e confiáveis e também previsíveis, rollback rápidos e entregas incrementais. A ideia por trás do CI/CD é garantir que um código novo seja constantemente integrado ao repositório e validado antes de ser enviado para a produção, porque isso evita surpresas desagradáveis. Um exemplo prático de integração contínua: toda vez que o desenvolvedor faz um commit e depois ele abre uma PR ou faz um push para o repositório, ferramentas como Jenkins, GitHub Actions, CircleCI ou qualquer CI que você tenha ali, você pode rodar testes unitários e outros testes de forma automática. Com certeza, isso é uma forma de você garantir que o código não vai quebrar e que você vai conseguir fazer a sua entrega em produção
de forma excelente. A entrega contínua é após a aprovação de todos os testes, ou seja, depois que você passa na sua esteira de CI, você chega ali na sua esteira de CD, que é a sua entrega contínua, e após a aprovação de todos esses testes e código, o código pode ser enviado de forma automaticamente. Primeiro para um ambiente de staging, homologação, e depois para um ambiente de produção. E dependendo de como você utiliza a sua infraestrutura, se você utiliza na AWS, você pode usar, por exemplo, Terraform com Ansible para fazer ali um script e automatizar a entrega desse software. Se você utiliza Kubernetes, você pode utilizar ferramentas como Argo CD e Flux, né, que ajuda muito você fazer ali diversas estratégias de deploy e garantir downtime zero. E o porquê downtime zero? Imagina um e-commerce onde o desenvolvedor precisa fazer uma pequena mudança no checkout. Se você não tem um CI e um CD, tudo precisa ser testado manualmente. A chance desse cara ou desse desenvolvedor, né, esquecer de testar alguma coisa importante durante esse checkout é muito grande. E aí você vai subir o código e torcer para não quebrar nada, vai ficar ali tenso, olhando, testando o sistema para saber em produção. Esse tempo não existe mais. Com CI/CD você pode fazer todos esses testes de forma automática, estressar muito o seu sistema e depois você pode fazer o deploy sem risco utilizando uma estratégia como Blue Green Deployment ou Canary e garantir com que a sua nova versão do checkout chegue em produção sem quebrar absolutamente nada. Olha que fantástico, né? Monitoramento e observabilidade. O uso de logs, métricas e trace é extremamente importante, são os pilares da observabilidade. E ferramentas como Prometheus, LK Stack, que é o Elasticsearch, e OpenTelemetry ajudam nisso de uma forma excelente, tá? E a cultura de You Build It e You Run It, tá? Que é eu mesmo crio, eu mesmo cuido, é como se fosse o desenvolvedor, ele desenvolve, ele faz o deploy, ele mesmo acompanha todo o monitoramento, algo nesse sentido. E você monitorar as suas aplicações, a sua infraestrutura é essencial para você detectar falhas antes do seu cliente. E essa é a grande questão e a grande ideia por trás da observabilidade, é que você consiga acompanhar a saúde do seu sistema e antes de que um usuário reclame, você consiga tomar alguma ação para evitar uma queda de sistema, para evitar, por exemplo, de que um chamado seja aberto, ou até mesmo reclamações em redes sociais, dependendo do nicho de negócio que você trabalha. E ferramentas como Prometheus e Grafana, que são ferramentas open source que você consegue utilizar sem custo, ajuda a acelerar mais ainda. E quando você tem ali o OpenTelemetry e o Elastic para conseguir logs e traces, é fantástico porque você consegue rastrear até mesmo problemas que você tem na escrita do seu código. Né? Na hora que você tem um trace ali, que você consegue acompanhar toda uma requisição, se ficou lento no banco de dados, se ficou lento porque constou o cache, uma API externa, isso é fantástico para que você consiga criar um backlog eficiente e realmente resolver problemas na causa raiz, tá? Vamos imaginar aí um aplicativo de delivery começa a ficar lento bem na hora do almoço, né? Imagina um iFood lento na hora do almoço, né? Sem monitoramento, ninguém vai saber o que está acontecendo. Ou seja, eles vão conseguir recuperar isso depois da janta. Ou seja, quanto dinheiro a empresa já não perdeu porque não tinha uma observabilidade adequada. Se tem ali uma observabilidade, com certeza o iFood tem uma observabilidade excelente, a equipe já consegue descobrir, por exemplo, que tem um banco de dados sobrecarregado e corrigir o problema de forma transparente e rapidamente. Te garanto que pode ser alguns minutos e a quantidade de usuário que vai sentir esse problema será muito baixa e não irá afetar a operação. Segurança DevSecOps. Esse cara também é extremamente importante, tá? Segurança a partir do desenvolvimento, análise de vulnerabilidade, compliance do código, políticas como Shift Left Security e Zero Trust. E o porquê que a segurança é importante desde o início do desenvolvimento. Porque hoje os dados é o ativo mais importante de uma empresa. E normalmente quem faz a manipulação desses dados são sistemas.
trechos de códigos que são desenvolvidos pelos engenheiros. Então é muito importante de que as análises de vulnerabilidade desse código, toda a qualidade desse código seja avaliado. E em que momento que isso vai ser avaliado? Lá no nosso pipeline, na parte de integração contínua, o nosso CI. Então lá a gente consegue também, além de testes unitários para testar coisas do nosso código, lint ali, para testar diversas questões de qualidade do nosso código, a gente também consegue adicionar também análise de vulnerabilidade nesse código, para que a gente consiga garantir de que eu não estou mandando o meu código para produção com nenhuma vulnerabilidade crítica, principalmente em momentos onde a gente tem containers, que você empacota toda a sua aplicação dentro de um Docker. É extremamente importante você conseguir fazer um scan de segurança nesse container e garantir que não existe nenhuma vulnerabilidade crítica ou alta que está sendo executada e vai para produção, né? E além disso, você tem também outras técnicas que você pode utilizar, como autenticação de 12 fatores. Tem bastante coisa que é possível utilizar na hora do desenvolvimento e que você já consegue garantir aí uma segurança eficaz das suas aplicações. Segurança nunca é demais e adotar algumas políticas também não. Então, DevSecOps, segurança como um adicional aí da cultura DevOps, porque mesmo que você não seja um profissional de segurança e vá fazer coisas extremamente avançadas, você conseguir pensar no básico de segurança dentro do DevOps também é extremamente importante. E aí, quais são os benefícios que o DevOps traz? Velocidade e eficiência, maior qualidade e confiabilidade, maior colaboração e eficiência, segurança integrada, o DevSecOps, redução de custos operacionais e maior satisfação. Velocidade e eficiência, a gente entregar software cada vez mais rápido. Maior qualidade, né? A gente fazer a redução de bugs e de erros em produção. Redução de custo, a gente conseguir menos retrabalho, mais eficiência. E quando eu digo reduzir custo, não é só na nuvem, FinOps. Aqui eu estou falando de custo até operacional, de pessoas. Só da gente fazer redução de toil, a gente já reduz o tempo de que tarefas repetitivas vêm sendo feitas dentro da nossa operação. Isso ajuda e demais, tá? E maior satisfação dos nossos usuários, porque aplicações mais confiáveis e estáveis, ela traz mais cliente, consequentemente traz mais dinheiro para dentro da empresa que você trabalha, né? Vamos lá, empresas como Amazon, Netflix, Google usam DevOps para lançar atualizações diárias várias vezes por dia. E você já viu o Google fora porque alguém foi fazer um deploy? Você já parou para pensar qual que seria o impacto disso dentro de uma operação de tecnologia? Então, fica aí, pessoal, para se pensar exatamente o porquê que você deve aprender DevOps. E se liga aí, hein? Se você acha que DevOps é besteira, não é. O DevOps ele tem se tornado a base para muito profissional de muita área, tanto de desenvolvimento de software, quanto de segurança, quanto de machine learning, quanto de IA. Você aprender DevOps é como se hoje você estivesse aprendendo a base da tecnologia moderna, da engenharia de software moderna. Então, não perde tempo, acompanha o nosso conteúdo que a gente vai falar muito mais sobre cultura DevOps e também trazer algumas ferramentas aqui de como você pode aprender e aplicar no dia a dia, certo? E se você gostou do vídeo, avisa para os amigos sobre o nosso canal, sobre esse vídeo, sobre o que você aprendeu, comenta, fomenta, traz aqui as suas dúvidas também, se você tiver. Vamos discutir, vamos falar sobre o tema, porque é extremamente importante que essa cultura seja bem disseminada. E se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo, certo? Se inscreve no nosso canal, porque a sua presença aqui é o mais importante, é o que motiva a gente a gravar toda semana um vídeo novo no canal, certo? Então, eu espero você na próxima.